Esses dias eu escutei a expressão greve de autocuidado. Eu adorei e pensei, preciso levar esse tema para o canal. Quais são todas as esferas de autocuidado? Bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. Para quem está chegando agora, boas-vindas. Para quem está retornando, boas-vindas novamente. Eu sou psicólogo da abordagem da psicologia analítica, que foi fundada pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, por isso que ela também é conhecida como psicologia junguiana. Aqui no canal a gente sempre fala sobre arte, cultura e comportamento, porque também sou ator e dramaturgo. Inclusive tem um livro novo meu, uma peça de teatro nova que vai ser publicada em breve. Ela tem o título Sobrevivência, mas talvez mude até o lançamento, tá? Estou pensando, né? Já tem aí a pessoa que vai fazer a apresentação, então em breve, aí nas próximas semanas já vai estar disponível na Amazon para compra, né, do e-book, e que você pode ler tanto pelo Kindle, né, quanto pelo aplicativo Kindle para celular. Tem essa opção também. E eu já tenho um livro que chama Sonho em Ebulição, que também é uma dramaturgia. Esse sonho em ebulição, ele fala também sobre questões psicológicas, né? É muito sobre a questão do despertar vocacional também. O que tem a ver também com o nosso tema de hoje, que é o autocuidado. Quais são todas as esferas do autocuidado, né? Porque quando a gente fala de autocuidado, a gente pensa muito nesse cuidado da saúde ou da aparência, né? Esses cuidados assim que estão mais para o exterior e o interior de uma outra forma, né? A questão da saúde em si. Mas quais são todas as camadas da saúde, não é mesmo? A pessoa que contou para mim a história da greve de autocuidado, ela me falou num contexto onde uma perguntou para outra, essa outra tinha deixado de passar o esmalte na unha naquela semana e a outra perguntou, ué, tá de greve de autocuidado? Né? Eu entendo essa história, né? A gente não precisa estar usando esmalte o tempo todo, era num contexto empresarial que deixa a situação mais perigosa, mais problemática, na verdade, ainda, porque a gente pode pensar em questão de assédio moral, inclusive, né? Mas eu entendo isso de uma outra maneira, de uma maneira simbólica, a questão do autocuidado. Não a questão do assédio moral em si, tá? Isso daí é tema para outro vídeo. Mas a questão do autocuidado, essa greve. Quantas vezes a gente faz essa espécie de greve, né? A gente não quer, a gente fica rebelde, mas em alguns contextos específicos, né? Ou com algumas esferas específicas da vida. A gente pode muito bem, né? Cuidar bem da saúde, cuidar bem da aparência, do esmalte, de tudo, mas a gente cuida da saúde mental, né? E eu trago esse tema porque esse autocuidado, muitas vezes ele é entendido, né, na questão da depressão, quando a pessoa deixa de se cuidar. Temos vídeos sobre depressão aqui no canal também, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. A depressão, ela traz muitas vezes esse comportamento, né, do não cuidar-se, do deixar-se, do abandonar-se. Então a pessoa às vezes fica sem banho, fica ali sem o asseio pessoal diário, sem o cuidado da casa. Então acaba deixando de lado porque ela está submersa, né? Ela está imersa, ela está profundamente, ela está lá na profundidade dessa depressão, né? E ela acaba pensando que outras coisas são mais importantes, como tem essa tentativa contínua de elaborar essa tristeza, essa depressão, essa angústia, essa falta de sentido existencial. Mas outras coisas podem ajudar nesse processo, medicação, a própria terapia, né? A própria tentativa de organizar o ambiente para tentar trazer algo novo. Claro, cada processo é único, né? Cada situação é única, não vamos generalizar aqui, mesmo porque esse vídeo ele não vai dizer diretamente respeito ao autocuidado na depressão. Embora se a gente pensar na depressão como eu trago lá no outro vídeo, né? Como uma espécie de recado do inconsciente, essa descida para a nossa profundidade, para resgatar o sentido existencial, entendendo a depressão não como o transtorno de depressão, mas sim como um sintoma da depressão, onde existe a perda de sentido existencial, né? E a gente vai resgatar esse sentido existencial, a gente vai para essa profundidade psíquica, para esse inconsciente, para resgatar o que faz sentido. Então isso talvez esteja assim, talvez não, está diretamente ligado, na verdade, com a temática do autocuidado de hoje. Mas vamos lá, vamos falar do autocuidado numa esfera maior,
tá? Lembrando que aqui não é uma ditadura de regras, uma cagação de regras, a gente está aqui para propor uma reflexão, por isso que eu gosto de ouvir vocês, né? Eu sei que essas temáticas, às vezes, elas trazem questões pessoais, não precisa se expor nos comentários, mas eu gosto de ouvir, né? Eu gosto de ler vocês, sem contar que toda vez que vocês deixam um comentário aqui, o YouTube entende como o vídeo sendo importante, ele entrega para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. O autocuidado, né, é o cuidar-se, é o cuidar de si em todas as esferas, né? Seja ela psíquica, emocional, seja ela da saúde física, seja ela relacionada à própria aparência, seja ela também relacionada, né? Eu trago aqui algumas questões, né? Por exemplo, a saúde financeira. Quantas vezes a gente não entende esse autocuidado, também o autocuidado das finanças, né? Eu trabalho também com questão de psicologia financeira, né? Estou concluindo uma pós nessa temática e é muito comum a gente perceber que as pessoas, para tentar compensar algumas questões emocionais, acabam se permitindo e gastando algumas coisas. Ou muitas vezes acabam por ansiedade e desconhecimento, não planejando, não cuidando, não observando, não fazendo um diagnóstico da própria saúde financeira. Então, o autocuidado também é financeiro, porque as finanças também ajudam a gente não só a conquistar os nossos objetivos, não só a conquistar ali os nossos bens, as nossas questões materiais, mas também ajuda, né, a gente a empreender, a gente a ter um momento de lazer. Então também está ligado, né, com o autocuidado. À medida que, por exemplo, eu gasto muito, estourei meu cartão de crédito e eu adoraria fazer uma viagem que seria muito importante nesse momento de estresse da minha vida e eu não tenho dinheiro nem para viajar para a cidade vizinha. Como é que fica isso, né? Como que a gente faz esse planejamento? Como que a gente faz esse diagnóstico da nossa saúde mental, da saúde financeira, na verdade, né? Como é que a gente lida com o dinheiro, né? A gente planeja o nosso futuro, porque o autocuidado também é a gente pensar nesse futuro. A semente que eu coloco hoje financeiramente vai reverter lá para frente. E aí você pode me dizer assim, Rodrigo, mas eu não ganho muito para conseguir poupar, para conseguir guardar dinheiro. Existem canais, né, que trabalham diretamente com com finanças para pessoas de baixa renda, como a Nath Finanças. A gente já fez um review aqui no canal do livro da Nath Finanças, né? Ela tem um livro ali introdutório ao mundo das finanças e a Nath, ela acaba, né, trazendo pra gente essa possibilidade de entender como é que a gente, dentro de uma baixa renda, pode organizar a nossa questão financeira e também seguir adiante, né, para crescer isso, para organizar, para poupar, né? O que é prioridade, como que a gente vai destinar, né, parte do nosso dinheiro para uma coisa, para outra. A questão das planilhas financeiras também. Ah, Rodrigo, mas é difícil demais planilha. Não importa, a gente pode fazer isso no bom e velho papel, desde que a gente também tenha esse cuidado, né? Agora, já parou para pensar na questão da saúde educacional? Né? A gente também não pensa no cuidado, do autocuidado educacional. Às vezes a gente tá de saco cheio da escola e a gente vai empurrando com a barriga, conseguiu passar na prova, faz a lei do menor esforço só para passar na prova, porque a gente está cansado, não gosta da matéria. Os jovens, a gente identifica muito isso, né? Mas os mais velhos que estão ali na faculdade e tudo mais, como é que a gente cuida do nosso lado profissional? E o jovem, como é que a gente cuida desse futuro? Eu entendo que, de repente, as especificações, as coisas muito detalhadas lá da física, eu não vou usar para nada se eu for para psicologia. De fato, acho que a gente não usa nada na psicologia relativa à física, por exemplo. Mas o quanto que a gente se preocupar, por exemplo, enquanto jovem, eu preciso fazer um vestibular, o quanto que a gente se preocupar com um bom desempenho no vestibular, no Enem, isso pode nos beneficiar. E beneficiando ali, beneficia a gente lá na frente também. E a gente deixa para trás esse momento e tenta buscar lá na frente, né, essa parte profissional nesse cuidado, na escolha educacional. De repente a minha faculdade também não é uma faculdade que é considerada top de linha, mas desde que eu entrei na faculdade, né, eu escutava muito assim, não importa a faculdade, porque quem faz a faculdade é o aluno. Então, de repente, eu não estou numa instituição muito bacana, que o mercado não vê muito bem, mas como que eu me dedico aos meus estudos? Como que eu busco estudos complementares? Como que eu busco cursos complementares?
qual é a qualidade desses cursos complementares também, com quem que eu estou fazendo esses cursos, né? Então tudo isso vai trazendo para a gente um pouco mais de conhecimento, o que vai se transformar o quê? Numa prática talvez um pouco mais assertiva. À medida que a gente for começar a colocar tudo isso em prática, a gente consegue costurar, alinhavar todos esses conhecimentos que até então estavam cada um dentro de um contexto, dentro de uma área, dentro de um saber específico, e a gente começa a integrar tudo isso. Então, olha como é importante, né? Porque a educação também é autocuidado. Né? Essa questão a gente negligencia muitas vezes, a gente compra às vezes livros e não lê, né? A gente não estuda. De repente, aquele livro eu tenho uma dificuldade hoje, mas tenta ver se alguém tem algum tutorial sobre aquele livro no YouTube, porque às vezes tem. Isso ajuda a mastigar bastante. Por exemplo, audiolivros. Né? Às vezes é muito mais tranquilo a gente, um livro que a gente está com dificuldade, se a gente encontra um audiolivro, seja para comprar, seja pela internet, né? Às vezes algumas pessoas têm canais no YouTube que fazem a narração de alguns livros. Acompanhar aquele audiolivro traz facilidade, traz mais possibilidades de compreensão daquilo que a gente está lendo. E a gente pode colocar até a velocidade um pouquinho mais rápida, né, para ficar no ritmo da leitura. Então, às vezes, a gente consegue compreender melhor aquilo que a gente está lendo à medida que a gente tem também ali alguém lendo para a gente tem esse outro estímulo. Fica aí uma possibilidade também, né? O que nos leva, né, à questão do autocuidado em relação à carreira, ao planejamento de carreira. Quantas vezes a gente acaba fugindo da carreira ou do planejamento porque a gente... essa fuga não necessariamente ela é mecanismo de defesa, mas ela pode ser também uma necessidade, né, quando a gente tem ali uma questão social, né, nesse mundo que fala que meritocracia é o que há, né, principalmente aqui no nosso país, esse canal é contra a meritocracia. Essa questão, por exemplo, da saúde profissional, do autocuidado com a carreira, cara, eu acho que é bem interessante quando a gente começa a pensar não só onde eu quero chegar, mas nos passos que eu preciso. E às vezes na transição de carreira, às vezes na inserção no mercado de trabalho, né, porque às vezes eu estou trabalhando numa área, me formo em outra área, e como é que eu faço essa transição? Como é que eu faço essa inserção? Né? Se eu tenho um salário até que ok aqui, como é que eu faço essa transição? E às vezes a gente tende a querer desistir pelo fator financeiro. Mas como é que a gente pode se organizar para fazer essa transição? Algumas pessoas, eu acho que elas são até, talvez, digamos assim, imprudentes, quando falam, joga tudo para cima e inicia. Só que aí começam a chegar os boletos, começam a chegar as frustrações, começam a chegar as dificuldades, né? Agora saiu recentemente uma pesquisa que parece que para você alcançar os objetivos tem que ter raiva, porque a raiva seria aquilo que te faria alcançar os objetivos. Eu entendo o princípio lógico dessa questão, como por exemplo, a raiva nos impulsiona a reagir e a tentar transformar aquela situação. Mas gente, será que eu preciso dessa experiência? Não necessariamente, né? Não necessariamente. E outra... Fazer terapia ninguém quer, né? Um parênteses aqui que a gente fala, né? Nesse mundo corporativo se busca o quê? Fórmulas, receitas, mas fazer terapia ninguém quer. E por que a terapia é importante também? Porque muitas vezes a gente vai ter ali um realinhamento de carreira, uma redescoberta, um resgate de algo, o que fazia sentido e eu perdi, ou o que eu preciso resgatar que fazia sentido e eu nunca fui atrás, né? Ou que hoje não está fazendo sentido, eu preciso buscar algo para fazer sentido. Né? Então, assim, essa questão toda do comportamento, de como eu lido com a carreira também por exemplo, como que eu lido com as frustrações que são inerentes, né? As frustrações, elas são inerentes a qualquer processo de conquista, qualquer empreendimento tem frustração. Nunca vai sair de acordo com aquilo que eu planejei. Assim, a gente sempre vai ter várias questões, são muitas variáveis que interferem, né, na questão de uma trajetória de carreira. Né? Como é que eu lido com a frustração? Como é que eu lido, às vezes, com a necessidade de desapego de algumas ideias, de algumas expectativas, de alguns desejos? Como é que eu leio os sinais, né, que a vida dá, que a gente na psicologia analítica chama de sincronicidade? Como é que eu leio os sinais de que eu estou indo num caminho que não está dando certo, eu preciso repensar minha vida, né, o que eu escolhi, né? E claro, a gente sabe das questões sociais e tudo mais, né? Mas como é que eu penso isso de uma maneira mais ampla? Né? E muitas vezes a gente faz um planejamento e acaba indo por outro, porque a vida acaba trazendo outras oportunidades.
A gente, quando se forma, a gente tem uma fantasia de que a gente vai seguir uma carreira de determinada forma. Mas a vida vem, como diz a tatuagem na perna da minha amiga Maria Lúcia, a vida é uma safada. A vida vem e nos ou derruba, ou nos traz outros presentes, a vida nos traz essas sincronicidades, né, que trazem muitas vezes um alinhamento até maior com a gente mesmo. Né? Quando eu comecei na psicologia, eu comecei atendendo criança. Eu brinco que hoje as minhas crianças são todas acima de 18, né? 30, 40, 50, porque eu trabalho muito com síndrome de Peter Pan, né? Com Pura Eternos. Temas que a gente sempre tem aqui no canal, né? Então, assim, eu comecei trabalhando com ludoterapia, né? Com a terapia para crianças que envolve brinquedos e tudo mais, né? E hoje, né? Eu trabalhei com grupos e hoje eu não estou com terapia de grupo, mas eu estou com as crianças grandes e eu trabalho questões vocacionais, coisa que nos adultos lá de trás eu já trabalhava também. Então a vida me direcionou para trabalhar com esse tipo de demanda, que você pode consultar no meu site também, por exemplo, para ver quais tipos de demanda, qual é o meu escopo de trabalho. Agora, quantas vezes a gente não se surpreende com as coisas que a vida traz pra gente? Isso é autocuidado, é a gente saber escutar os recados do inconsciente, né? Porque isso que eu tô falando é o processo de individuação, é o encontro com o si mesmo, com o self, com a nossa essência. É a realização da nossa essência, o nosso propósito existencial. Temos vídeo aqui no canal também, que na psicologia analítica a gente também pode chamar de vocação, né, de vocar esse chamado interior, ou até mesmo de daimon, que é uma palavra que vem do grego, que significa essa voz interior que nos leva, nos propulsiona para a realização de algo, né, nesse sentido de autorrealização. Né, no sentido de ter muitas vezes um gênio protetor, como é um dos próprios significados da palavra daimon, né, que seria a gente mesmo, né, essa autoproteção para que a gente cumpra aquilo que o nosso self, a nossa psique traz para a gente como essa vocação, como essa necessidade de realizar algo, e que muitas vezes a gente não escuta, e que muitas vezes aparecem, né, em sonhos, né, às vezes não literalmente. Temos um vídeo aqui sobre como compreender melhor os sonhos na psicologia analítica, mas a gente também tem que ter um autocuidado, né? Na psicologia analítica a gente dá muita atenção para os sonhos, né? Então a gente precisa ter um autocuidado, a gente vai colocar um autocuidado na atenção dos sonhos, né? Em cima dos sonhos. A gente vai ter um diário de sonhos, né? Seja ele escrito, desenhado, gravado por áudio, essas coisas todas. Eu particularmente gosto muito do diário de sonhos escrito. Então, esse autocuidado, né, não é só com a saúde mental, tô bem, tô buscando um equilíbrio e tudo mais. Não, ele também esse autocuidado da saúde mental, né, na psicologia analítica, a gente também entende como essa realização do si mesmo, como essa individuação, o tornar-se único, indivíduo, né, indivisível, né, compreendendo todos os nossos opostos, luz e sombra, né? O que está na luz é o que eu estou na consciência, o que está manifestando, e o que está na sombra é o que eu preciso conhecer para poder integrar, senão aquilo me sabota. Não só as questões de sombra negativa, mas também as questões de sombra positiva. Então, se eu sou uma pessoa muito medrosa, né, faz bem a gente olhar, ter esse autocuidado e olhar para o que está na sombra, que é o quê? Seria talvez a coragem, né? Então, como é que eu vou exercer essa coragem? Então, isso também é autocuidado no sentido de individuação, de integração de opostos, mas também na individuação, né, esse processo onde começa desde o dia que a gente nasce até o suspiro final, como eu brinco, né, esse processo de individuação preconiza que a gente coloque atenção na realização de si mesmo, no mito do significado, naquele propósito existencial, no sentido da minha existência. Qual é o meu legado? Qual é a minha grande obra? Né? E se a gente pensar em grande obra, muitas vezes, quando a gente ouve assim, essa expressão, a grande obra, o legado, a gente pensa em coisas grandiosas, tipo Madre Teresa de Calcutá. Não necessariamente estamos falando disso, tá? Mas sim, o legado o legado está ligado com algo que a gente contribui para com a sociedade, né? Seja de uma maneira profissional, né? Por exemplo, como psicólogo, sim, eu tenho um legado, e cobrando para isso, eu não preciso fazer o voluntariado, é nesse sentido que eu quero dizer, mas a gente tem ali a nossa grande obra, aquilo que a gente deixa. Meu canal de YouTube, por exemplo, eu creio que ele faça parte de um legado, porque ele vai ficar aí, né? Enquanto o YouTube existir, talvez esses vídeos todos fiquem aí,
né? Então vamos pensar nessa questão, né? Eu tenho vídeos que eu coloquei 2 anos atrás que estão voltando para o sucesso hoje, as pessoas estão descobrindo esse vídeo, então é atemporal, né? Então qual é o legado da gente? Eu estou falando nesse sentido social, da assistencialidade, digamos assim, através de vídeos e tudo mais, mas não é só isso, é toda a contribuição que eu faço para com a sociedade. E muitas vezes eu contribuo também recolhendo as minhas próprias projeções, aquilo que eu jogo de ruim para o mundo, para o outro, a minha questão sombria negativa. Então é meio que aquele ditado, muito ajuda quem não atrapalha. Então se eu parar de atrapalhar, talvez talvez essa já seja uma boa parte do meu legado. Talvez, né? Porque se eu atrapalho muito um coletivo, vamos pensar dessa forma assim, né? Mas como que eu coloco atenção, esse autocuidado, como é que eu entendo esse autocuidado, né? No sentido de sonhos. Os sonhos na psicologia analítica, eles são recados do nosso inconsciente para a gente repensar a nossa vida, para a gente repensar aquele momento e muitas vezes trazer ali uma atenção para esse alinhamento do eixo ego-self, né? Do que eu sou com aquilo que eu preciso ser e alcançar e realizar, né? Com essa máxima, né? Realizando as máximas potencialidades do si mesmo, da psique, né? Então, a gente sabe para que a gente serve? É uma pergunta importantíssima, né? Para que a gente serve? Ah, eu não sirvo para nada. Duvido. Acho que todo mundo serve para alguma coisa, é que a gente não tem o hábito de pensar. Porque muitas vezes a vida nos coloca, né, numa posição onde a gente está realizando trabalhos operacionais. E esses trabalhos operacionais, muitas vezes, apesar de às vezes terem contribuição para a sociedade, esses trabalhos operacionais muitas vezes estão distantes do processo criativo. E a psique precisa exercitar também o processo criativo em qualquer contexto, inclusive nos operacionais. E aí cabe o desafio a todo mundo, né? A quem está vivendo isso, cabe esse desafio. Como é que eu vou aplicar minha criatividade aqui? Se eu não consigo nesse trabalho, será que eu posso encontrar um hobby? Será que eu posso encontrar um trabalho voluntário? Né? Como é que eu posso criar? Né? E aí sim, quando eu crio, eu trago justamente uma questão muito importante que é o que eu tenho a oferecer? Quando a gente fala de individuação, mito do significado, é o que eu tenho a oferecer para o outro, para o mundo. Dentro até mesmo da minha profissão, o que eu tenho a oferecer? Eu sei o que eu posso tudo oferecer, o que eu posso oferecer de maneira ampla, de uma leitura estratégica, de um pensamento estratégico. Como essa semana, muitos atendimentos percorreram essa temática, né? De o que eu tenho a oferecer, qual que é a minha visão estratégica, porque se eu tenho uma visão estratégica, eu estou olhando um problema e vou propor uma solução para esse problema, né? Então, seja ele individual ou coletivo. E aí cabe a mim realizar isso, né? De maneira centrada, né? Pé no chão, né? Porque às vezes a gente também fica com megalomania, né? Ou mania de grandeza, digamos assim, e a gente não alcança porque a gente não dimensiona a execução, a execuibilidade do processo, né? E aí a gente cai do cavalo, se frustra, desiste, porque a gente projetou alto demais, né? Então, nem baixo demais, nem alto demais. Vamos pensar em todas as coisas, porque às vezes a gente também fica numa escassez psíquica, né? numa avareza psíquica, que a gente não quer se entregar, né, para o outro, porque a gente está às vezes com alguma dor emocional, com algum trauma, com alguma questão da nossa história recente ou passada, né? E aí a gente acaba o quê? Virando avarento, né? A gente não cuida desse fluxo interno, digamos assim, de prosperidade, para pegar uma palavra que muitas pessoas falam por aí, né? Os nossos colegas do coach, da prosperidade financeira e tudo mais, né? A gente acaba deixando de lado né, essa prosperidade, digamos assim, né? Essa prosperidade psíquica que eu estou dizendo, não só financeira, mas principalmente psíquica. Então, o que eu posso oferecer, né? Se eu tenho uma profissão, para que ela serve? Para quem que ela serve? A quem ela serve, né? Não só a mim, né? Mas a quem ela serve. No sentido não só de para quem que ela se encaixa, para quem que ela serve no sentido de encaixar, mas no sentido de servir, de oferecer. A quem a gente serve? E quando a gente fala sobre isso, a gente está executando o que é a alteridade,
né? Uma palavra que a gente, junguiano, muitas vezes está fora, está longe do nosso vocabulário, a alteridade. O Valdemar Magaldi fez um vídeo recentemente, vou deixar o link dele aqui, me falta agora aqui o nome do vídeo, mas ele fala sobre alteridade, né? E eu coloco, Valdemar, a gente precisa que os junguianos falem mais sobre alteridade, e mais do que falar sobre alteridade, vivenciar a alteridade. Porque a psicologia junguiana, ela é praxis, né? A gente tem que estar lá, teoria e prática, não só no paciente, na gente também, né? Porque aí sim a gente vai fazendo a nossa transformação de individuação, né? Então, toda essa questão de estudo, de autoestudo, né? Porque a individuação também é o preparar-se para morrer, é o que? Alcançar o arquétipo da sabedoria, né? Alcançar talvez não seja a melhor palavra, é lapidar melhor esse arquétipo no nosso dia a dia, utilizar melhor esse arquétipo, conhecendo a nossa sabedoria, dentro da nossa história, aquilo que nos cabe, né? Então, assim, é a maturidade, mas também não perder o brilho, né, da infância, que é do arquétipo da criança, que é essa curiosidade, a flexibilidade, é integrar a criança com o velho, né? A criança, que é a iniciativa, com a sabedoria, né? Com esse velho enquanto símbolo de sabedoria, porque se a gente ficar só nessa sabedoria, a gente fica rígido, né? A gente não tem amor, a gente fica grosseiro, a gente fica mal amado, então a gente tem razão, mas não tem compreensão, não tem empatia. O que você está achando do vídeo até agora? Quero ouvir você, deixa seu comentário. Seguindo nessa linha, a gente tem a escuta do inconsciente, né? E o que é a escuta desse inconsciente? O que acontece na nossa vida que faz a gente parar e repensar? Não só os sonhos, né? Porque os sonhos, por mais esquisitos que eles sejam, né? Ali, ai meu Deus, eu tava, sei lá, vamos pensar no sonho esquisito, eu tava andando, dei de cara com uma porta, abri essa porta e tinha William Bonner tocando harpa ao lado do Stanislavski, bati o olho ali no livro do Stanislavski. Stanislavski é um dos que estudou aí teatro, métodos de interpretação, né? Então, abri a porta, estava William Bonner tocando harpa ao lado do Stanislavski, e lá dentro tinha um elefante azul, com uma tromba muito comprida, e em cima do elefante azul estava, sei lá, uma chaleira de café. Consegui fazer uma coisa bem estranha? Talvez, né? Talvez para algumas pessoas não seja tão estranho assim. Mas o que cada elemento ali significa? Porque na psicologia analítica, né, escutar esse sonho significa entender que cada parte desse sonho, cada item que eu falei aqui, é uma parte da nossa psique, é uma parte nossa, porque nós somos o roteirista, figurinista, cenógrafo, iluminador, tudo do sonho, como diz o Jung, né? Então, tudo aquilo diz respeito a um aspecto da nossa psique. É claro que se eu fizer uma interpretação, aqui é até leviano, mas porque a gente não faz interpretação, a gente faz uma amplificação, uma busca de ampliação de significados, de possíveis significados. A gente nunca reduz, a gente sempre amplia, a gente nunca vai direto para um único ponto, a gente sempre, quanto mais opções, melhores. Por quê? Quanto mais opção, melhor, né? Por quê? Porque a gente tem possibilidade, através disso, de simbolizar. Pegar várias questões, e simbolizar significa captar, compreender e às vezes não conseguir expressar em palavras. O que a psique já faz também de alguma forma quando ela joga pra gente alguns sintomas, né? A gente na psicologia analítica também entende os sintomas físicos, né? A questão psicossomática, né? Seja ela uma questão somática real ou apenas o sentir aquele sintoma, e quando vai fazer exame não tem. A gente entende tudo isso, né? A psicossomática é quando um aspecto emocional, digamos assim, desencadeia um sintoma físico. Talvez fica fácil de ilustrar assim: eu passei muita raiva e tive dor de estômago, né? Tive gastrite, porque eu não consegui digerir alguma situação. Via de regra, assim, eu tô pegando de maneira didática aqui só pra gente prosseguir na nossa conversa, né? Claro que é muito mais profundo e muito mais dinâmico, não existe uma fórmula pronta para isso. Cada psique somatiza num órgão, mas tendo a ver com a questão
de história daquela pessoa, tá? Então não é porque tem dor do estômago que necessariamente tenha passado raiva, podem ser outras questões, por isso que precisa de uma investigação, de uma ampliação sobre isso tudo, né? Mas os sintomas, muitas vezes, eles trazem pra gente a possibilidade de parar e rever a vida, né? É muito comum a gente escutar histórias de pessoas que descobriram um câncer, estão entrando em tratamento para um câncer e começam a revisitar a própria vida, porque o câncer coloca a gente com a finitude da vida, né? O nosso corpo é frágil, né? De todos nós, o corpo é frágil, está suscetível, né? Por N motivos, mas o que é aquele câncer? Eu sei que é muito dolorido, algumas pessoas não sobrevivem, a gente sabe disso tudo, mas falar dessa forma parece um pouco cruel, né? Mas tenta compreender o que eu estou falando para além disso, que parece frio, mas não é. Mas como que a gente pode entender aquilo? Né? Eu concordo que algumas pessoas se expressam em relação a esse tema do sentido, vamos tirar o lado bom disso. Cara, é foda, né? É foda você tá com câncer e fala assim, ai, que lindo, Poliana, vamos pelo jardim de flores, vamos tirar o lado positivo disso. Não é isso que eu tô falando, né? Tem gente que entra numa vibe de namastê, good vibes, e não é disso que nós estamos falando, né? Vamos escutar. Por que que o meu corpo, pra que o meu corpo, a minha psique, está vivendo essa história? A que isso nos serve? Claro, quando eu estou enfrentando isso, eu não vou conseguir. E sim, é cruel ficar cutucando essa ferida no momento que eu estou atravessando. Mas à medida que eu for me reestruturando emocionalmente, eu talvez consiga olhar para trás e processar isso. Então, quantas histórias a gente escuta de pessoas que se transformaram, que ficaram até, sei lá, mais bondosas, mais afáveis, né, depois de uma experiência ruim, não só do câncer, como outras questões ruins. Né? Então, eu costumo dizer que eu mesmo, né, eu era conhecido como muito direto, né, sem papas na língua, né, e depois que eu tive uma dor muito grande após a perda de um relacionamento amoroso, e meu cabeleireiro, que é muito meu amigo e me conhece, vão fazer bodas de prata no que vem, né, em termos de corte, ele falou assim para mim, isso muitos anos atrás, ele falou assim, nossa, Rodrigo, tava te faltando uma dor assim para você compreender algumas questões da vida. Eu falei, sim. A partir dali, algo mudou em mim na forma de dar feedback. Continuo direto, continuo não tendo papas na língua, mas eu acho que eu estou um pouco mais afável na hora de falar. Então, é todo um processo, né, de transformação interna, né, de olhar para as nossas questões, das nossas transformações, né, a que aquela situação nos serve. Sim, às vezes é cruel. Como diz o Valdemar, a crise, ela é cruel, a crise, ela denuncia, né? A crise não é gostosa, né? Mas tendo oportunidade, como é que a gente pode lidar com tudo isso já que está acontecendo, né? E aí não vamos tirar o lado bom disso, né? Vamos acender um incenso, fazer uma dança circular e tudo está resolvido. Perdão, povo da dança circular. Desculpa, gente, não me levem a sério nesse sentido, não estou criticando. Vamos fazer ali uma coisa e pronto, né? Sabe, a gente precisa amadurecer nesse quesito também, né? De como que a gente lida com aquilo que a gente escuta, com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente devolve. Autocuidado, eu bato sempre na tecla com os terapeutas, porque é minha profissão, meu local de fala. Esse autocuidado, como que eu cuido de mim para poder cuidar do outro? Se eu sou um terapeuta junguiano e quero trabalhar os sonhos dos meus pacientes, eu preciso trabalhar os meus. Eu não posso ter preguiça de acordar, né, e não anotar os meus sonhos. Ou melhor, ter preguiça de acordar e anotar os meus sonhos. Eu tenho que acordar e anotar os meus sonhos. Faz parte do processo, entende? Faz parte do processo de nós, terapeutas, também entendermos as sincronicidades, que é outro fator de escuta que a gente tem na nossa vida de autocuidado. Quantas vezes a gente ignora as sincronicidades? As sincronicidades, temos um vídeo aqui no canal também, as sincronicidades são aquelas relações de significado entre dois eventos que aparentemente parecem coincidência, né? Então, aconteceu uma coisa, eu estou precisando, sei lá, a Simone Magaldi, ela comenta esse exemplo, né? Que ela estava precisando de um determinado livro não lembro se para tese ou para dissertação dela, e do Neida,
uma pessoa que ela já conhecia há muito tempo vem e traz um livro que ela estava precisando e a pessoa nem sabia que ela estava escrevendo sobre aquilo. Então isso são coisas, lembrei de você, o que você acha? Não lembro direito, ela conta melhor isso. Mas são eventos que acontecem próximo no tempo e que acabam tendo uma relação de significado e que algumas pessoas entendem como superstição, coincidência, né? Mas que vai além. Será que eu estou atento a essa escuta de sincronicidade? Sabe quando uma coisa teme não fluir? De repente eu tô lá tentando, sei lá, eu psicólogo, lindo, maravilhoso, e sou mesmo. De repente eu psicólogo, tô pensando em alugar uma sala para trabalhar. E aí eu saio procurando, acho uma que até me sirva, mas aquilo começa a empacar. Eu não consigo ir além de determinada coisa, aí parece que eu tenho que fazer um esforço maior, uma coisa horrível me toma, porque eu preciso vencer esse obstáculo. Será que é um obstáculo? A gente tem que estar atento para isso, né? Não tem regra, não tem manual, não tem procedimento de interpretação, né? Mas a gente pode ampliar para algo maior e botar a escuta nas sincronicidades. Será que aquilo é um desafio para eu trabalhar em minha persistência, perseverança? Ou será que de repente não é para eu ir por aquele caminho? Né? Então, quantas vezes a gente às vezes dá murro em ponta de faca e só depois a gente fala, eu tentei tanto, né? Eu lutei tanto por isso, né? Porque às vezes a gente não entendeu, a gente não escutou, faz parte do nosso aprendizado. Então, vamos, é claro que eu estou oferecendo aqui uma possibilidade de a gente pensar uma situação a partir da lente, né, da visão de mundo da psicologia analítica. Outras pessoas interpretam, compreendem, fazem essa leitura de acordo com a sua própria visão de mundo. Eu estou trazendo aqui uma possibilidade de acordo com aquilo que eu entendo que seja psicologia analítica. Então vamos olhar para essa questão das sincronicidades, né? E outras vezes também o negócio está fluindo tanto, vamos botar atenção, né? De repente a gente também não pode ser incauto nesse sentido. Né? Isso é o tal do arquétipo da sabedoria, né? A gente não ficar tão iludido com as coisas também que fluem bastante, né? Porque de repente a gente é incauto, a gente esquece de fazer uma pergunta, né? Aí a gente vai vai fazer, por exemplo, um exame médico. O pronto-socorro tem muito disso agora, hoje em dia, né? Que é você faz a ficha, pronto-socorro de convênio, tá? Você faz a ficha e ali nas letrinhas miúdas está escrito assim: tais e tais exames não são cobertos pelo convênio. Você autoriza a realização desses exames caso seja necessário? E de repente você tá ali com dor, a pessoa fala, você fala, sim, sim, sim. Aí você não pergunta quanto é o exame, né? Porque provavelmente não está escrito o valor do exame. Você não pergunta quanto é o exame, qual a forma de pagamento. Você não pensa se você levou o cartão de crédito ou não levou para aquela consulta. Então tudo isso faz parte. É claro, tô com dor, tenho que pensar nisso. Cara, desculpa, às vezes vai ter que pensar, né? Às vezes não, o ideal é que pense, né? Mas a gente às vezes resiste e fica numa posição de vítima ou imatura e não pensa em tudo. Mas eu tô com dor. Sim, eu entendo. Mas vamos olhar a coisa de uma outra maneira. Enfim, a vida precisa que a gente desenvolva sabedoria, maturidade. A vida é uma espiral evolutiva ascendente. A gente passa às vezes quase no mesmo lugar, mas sempre acima. Espera-se que a gente amadureça. Faz parte da vida, né? É o processo inerente, né? Como o dia, né? Ele tem um trajeto, a vida também tem um trajeto. Saibamos, né? Aproveitar de acordo com aquilo que a vida nos dá. Outra coisa que a gente também às vezes não coloca atenção, né? E a psicologia junguiana ela traz pra gente essa possibilidade até terapêutica, são as expressões do inconsciente através de arte, por exemplo. Né? Tudo aquilo que o inconsciente produz, seja sintoma, sincronicidade, sonho, mas também as expressões artísticas, né? Como é que a gente lida com aquilo? De repente a gente fica muito chato querendo interpretar a arte do outro, ampliar a arte do outro, compreender a arte do outro, né? Mas como que o nosso inconsciente se comporta? Como que o nosso inconsciente encontra meios de produzir? Às vezes até aquele rabisquinho que eu faço ali no papel quando eu estou ao telefone, né? De repente aquilo ali pode me trazer um insight depois. De repente não, mas de repente sim, não de repente. E aquilo não necessariamente é uma expressão artística, mas é uma expressão do inconsciente,
né? Os nossos atos falhos, os nossos tropeços da vida, os nossos tropeços reais, né, da vida também, os pequenos acidentes de percurso, né, nossa, eu errei o caminho, que droga, eu tô atrasado. Sim, não é deixar isso tudo lindo, mas é compreender o que aconteceu ali, né? O que aconteceu ali? Dentro da psicologia analítica, a gente tem uma das funções, né, de relação com o mundo, que é a intuição. E aí, algumas pessoas entendem isso no campo místico, mas não, né? O Jung coloca 4 formas principais da gente se relacionar com o mundo, que é através do pensamento, do sentimento, da sensação, dos 5 sentidos, né? Ou do 6º sentido, que é a intuição, que é aquele que a gente capta alguma coisa, mas não sabe explicar como, né? E não é porque não tem no laboratório que não exista, a gente observa essas coisas acontecendo, né? Então a função intuição, muitas vezes a gente capta alguma coisa e a gente não escuta porque coloca como banal, como não sendo laboratorial, como não sendo ciência, a gente não escuta aquela voz interior que muitas vezes nos avisa de algo, né? Então olha como a vida é profunda e às vezes a gente fica num pensamento raso, né, querendo cientificizar tudo, não que a psicologia analítica não seja ciência, porque não que a gente... Porque a ciência preconiza que as coisas são repetidas em laboratório, a gente consiga repetir algumas coisas em laboratório. Mas nem tudo dá para repetir, principalmente no campo psíquico, né? Mesmo se pegarem os terapeutas que são da linha mais ditas como científica, 2 terapeutas iguais talvez não cheguem no mesmo resultado com o mesmo paciente. Se tivesse com o mesmo paciente, tivesse como fazer isso, né? Pegar o mesmo paciente, passar com um e passar com outro, passou com um, deleta, volta para o mesmo ponto, volta com... Não tem como. São métodos, mas muito da escolha das palavras que a gente usa, né? Muito da nossa experiência, do nosso próprio repertório vai alcançar coisas, porque é relação, né? E relacionamento, relações, elas não são precisas. Embora a gente na psicologia até tente explicar algumas coisas na relação de grupo, na relação de casal, na relação de familiar e tudo mais, mas não dá para prever porque comportamentos são imprevisíveis. Quando um complexo entra em ação, apesar do arquétipo ter um comportamento previsível, porque é uma forma e forma universal de comportamento, não necessariamente a gente sabe o que vai acontecer ali. Algo pode mudar. Um complexo que até então agia de uma forma, ele pode se associar a outro arquétipo e formar um outro padrão de comportamento ali para aquela pessoa, né? Então, coisas são imprevisíveis, embora quando o arquétipo entre em ação através de um complexo, a gente consiga ter uma certa previsibilidade do que vai acontecer, né? Então, estou dizendo tudo isso para a gente ampliar um pouco, né, também a nossa própria concepção de vida, né? Porque símbolo, ele não é científico, à medida que a gente pode usar cientificamente o símbolo, mas ele não é científico à medida que um símbolo representa muitas coisas. A gente não encerra um símbolo. Como a Marie-Louise Onfrance fala, né, no livro dela... esqueci. Enfim, é um livro onde ela dá entrevistas, né? Acho que é sobre vocação, sobre significado existencial. Vou colocar o nome do livro dela aqui embaixo, eu escrevo aqui embaixo para vocês. Aqui, ó, na tela. Esse livro, que tá ali o livro, só preciso pegar e botar o livro aqui. Esse livro, ela menciona até o leão, né? Ou o tigre, acho que é o tigre. O que um tigre representa? Aí a gente começa a falar elegância, sagacidade, destreza, habilidade, caça. É isso e é tudo. É cruel, é isso e é tudo. Não dá pra gente encerrar, a gente consegue reconhecer muitos aspectos dentro de um símbolo. E para cada pessoa ele vai comunicar um aspecto. Por isso que não dá pra gente prever algumas coisas, não dá pra gente reproduzir em laboratório. E nisso entra o que? A sabedoria de vida. Entra o que? A sabedoria de como lidar com as coisas. E a gente não sabe. A gente não sabe, é um eterno aprendizado, é uma eterna tentativa de dar conta. E a gente muitas vezes vai conseguindo, mas não é sempre uma linha ascendente, reta, né, gente? É uma linha... né? Como a espiral, né, também, ela pode parecer que está passando no mesmo lugar, mas não está, mas ela é espiralar, né? Então é isso, é como que a gente vai autocuidar, né, da nossa existência, como a gente vai cuidar da nossa própria existência, né?
E para isso, eu acho que é interessante também, né, a gente fazer ali uma reconciliação consigo mesmo, com a nossa história, né, que é com as nossas próprias limitações, com os fracassos, com os erros, muitas vezes refazer caminhos, né, trajetórias, refazer essa percepção, porque às vezes a gente, quando acontece uma situação lá no passado e a gente experimentou aquilo, a gente entendeu aquilo de uma determinada forma, é porque às vezes a gente estava com algo, com um complexo ativado, e a gente compreendeu aquilo daquele jeito. Mas depois o tempo passa, outras pessoas falam, pera, não foi bem assim? A gente refaz tudo isso e a gente viu que a nossa lente estava suja por alguma questão emocional. E aí a gente busca o quê? Refazer esse caminho, reparar situações com outras pessoas, reparar com a gente mesmo, né? Quando possível, nem sempre é. Não dá pra gente botar tudo ali no jardim da Poliana, né? Enfim, gente, o que eu queria trazer para vocês é um pouco dessa ampliação dessa escuta, né? Desse autocuidado como escuta interior, não só o externo, não só a saúde física, mas a saúde mental, que por sua vez interfere na saúde física e na saúde e na aparência externa, por exemplo, né? Mas é tudo isso. E autocuidado também é compreender que algumas atividades que a gente escolhe implementar como rotina, elas precisam ali de uma transição para um hábito. Quantas vezes a gente promete que vai começar a atividade física, se matricula na academia e nem vai, né? Porque na nossa cabeça, esse autocuidado através da atividade física está associado com academia, musculação, esteira e mais. Será que essa atividade é que eu curto? É a que eu tenho identificação? Será que eu preciso de yoga, natação, outras coisas que não estão ali dentro do ambiente da academia, vôlei, né? Outras coisas que não estão dentro desse ambiente, né? Tai Chi Chuan, né? Quantas possibilidades, o que é que tem a ver comigo? E às vezes eu fico, nossa, eu não dou conta porque eu não encontrei o caminho, eu não encontrei aquilo que eu tenho identificação. Eu odeio academia, eu odeio aquele ambiente, aquele música alta, espelho para tudo quanto é lado. Espelho para tudo quanto é lado é também para a gente se corrigir no movimento, né? Então assim, só que eu fico incomodado, e aí? Eu não vou, né? Eu preciso olhar para isso, para aquilo que faz sentido para mim, porque às vezes eu vou na massa, né? E a individuação é eu sair dessa massa, é encontrar a minha própria história, refazer o meu caminho, fazer as pazes comigo mesmo, através do que? Justamente dessa escuta, que é uma medida de autocuidado, como eu venho propondo aqui com vocês até agora. O que vocês acham? O que vocês querem complementar? Escreve aqui embaixo, me chama lá nas redes sociais, lá a gente conversa mais de pertinho, tá? Manda para quem você acha que tem que mandar esse vídeo. Longe de mim tá com a razão absoluta, mas eu só tô propondo aqui algo pra gente conversar a respeito. E aí, o que vocês acharam? Quero saber mais de vocês. Aproveita para se inscrever no canal. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!